Fala, OABeiros, OABeiras e OABetes, sejam todas e todos muito bem-vindos e bem-vindas à nossa primeira aula de Direito Processual Civil. É com muito carinho que eu venho apresentar essa nova metodologia, trazendo para vocês o que há de mais inovador no ensino jurídico. Aqui na OAB Extraordinária você encontra de tudo um pouco ou de tudo um muito e com toda excelência. Aqui a gente encontra mentorias, aqui a gente encontra conteúdo, material escrito, videoaula, tudo pronto para você encontrar tudo em um lugar só. Nós temos uma equipe especializada na sua preparação para que você saia daqui já afiadíssimo, para que você saia daqui pronto para fazer o seu exame. Então, você não precisa procurar mentorias em outro lugar, materiais em outro lugar, é tudo em um lugar só. Só apresentando para vocês, nós temos a metodologia Parma. Essa metodologia Parma, ela é desenvolvida pelo professor Rodrigo Silva. Eu até achei que tivesse aqui no slide, mas não tem problema, porque é muito simples de falar aqui. A metodologia Parma, gente, consiste em planejamento. Então, nós vamos estar ao seu lado na hora do planejamento dos seus estudos, a questão de elaborar cronograma, executar cronograma de acordo com a sua realidade, saber o que estudar, quando estudar, como estudar, isso tudo dentro daquilo que você espera, dentro da sua realidade. Nós temos, na segunda letra, né, que a metodologia Parma é uma sigla, nós temos a aplicação ou execução. Então, dentro do âmbito de aplicação, a gente tem as metas semanais pré-definidas. Essas metas semanais, elas são definidas claramente e acompanhadas, né? Os blocos de estudo, os blocos de horas de estudo e os intervalos entre esses estudos, isso de acordo com o que você pode naquele dia, de acordo com a sua realidade e de acordo com a sua disposição também, né? Você tem que saber que você tem que ter comprometimento ali com essa meta, porque é um momento complicado. Eu sei que muitos de vocês aqui ou já se formaram e estão naquela fase, e agora eu quero iniciar o meu exercício profissional, ou estão naquele acúmulo de tarefas, né, que são inerentes ao fim do curso de Direito. Então, a gente tem toda essa questão de como você vai executar da melhor maneira esses estudos para a prova da ordem. Além de tudo, revisão, gente. Revisão, hoje em dia, acho que a gente tem um consenso de que revisão não é só reler o material. Você pega, deita ali, abre o Vademecum e vai folheando, aí liga a televisão, vai assistir um programa, depois liga o fone de ouvido, vai ouvir uma música. Revisão não é só passar o olho, revisão também precisa ser um estudo ativo, né? A revisão, ela precisa ser ativa, ela não é para ser algo confortável. Revisão não é algo confortável que você simplesmente vai passar os olhos. Existem técnicas para que você possa, de fato, aprimorar os seus estudos, otimizar o seu tempo e otimizar a sua revisão, tendo, portanto, melhores resultados em menos tempo. Então, a gente tem, né, dentro da metodologia Parma também, a questão da manutenção. O estudo, ele precisa ser sustentável. Um estudo precisa se manter ao longo do tempo. Sustentável é aquilo que se mantém. Então, dentro da manutenção, a gente tem um olhar para a sua rotina de estudo. A gente sabe que muitas vezes a gente começa no pique, na motivação total, e de repente aquilo só vai ladeira abaixo. A ideia aqui não, a ideia aqui é ladeira acima mesmo, com esforço, com técnica, com otimização de estudo, a gente manter isso. Então, essa parte de manutenção, nós temos ali a questão de como eu estou fazendo isso. É algo autoavaliativo. Eu estou cumprindo a minha meta? Como eu estou comprometido com esse objetivo? Então, eu tenho essa fase de manutenção, né? Eu me pergunto, será que eu cumpri? Mas peraí, eu tive um problema aqui. Como eu posso me recuperar, né? E se autoavaliar nisso. E a gente ainda tem a própria avaliação,
de onde eu vim e até onde eu cheguei, quais as lacunas presentes nos meus estudos. Será que eu achei que eu entendi uma coisa que na verdade eu não entendi nada? Será que eu estou estudando adequadamente? O que ficou lacunar aqui? O que eu não entendi? O que precisa de eu voltar no meu material de base ali, reassistir uma aula, reler um material escrito, talvez trabalhar um pouco com o mapa mental. O que falta? Então, nessa parte de avaliação, você consegue identificar por meio dos simulados, por meio das baterias de exercício, onde ficaram as lacunas. Dificilmente você vai estudar um tema e vai falar, nossa, aprendi tudo, tá perfeito. Às vezes, quando você tem ali uma simpatia pela disciplina, você consegue falar assim, parece que eu entendi tudo. Mas lacunas ficam. O nosso cérebro é traiçoeiro, o nosso cérebro nos engana nesses aspectos. Então, a gente precisa saber como se autoavaliar, onde estão essas lacunas. Então, com essa metodologia, a gente entrega tudo o que você precisa para ter um estudo efetivo para o exame da ordem, tá? Então, essa é a nossa proposta de oferecer a vocês, num preço acessível, tudo em um só lugar. Né? Você não vai ter que gastar com mentoria, você não vai ter que gastar com cursinhos. Então, a gente tem excelentes mentorias, excelentes cursos, mas é que você tem tudo junto num nível de excelência para a sua preparação. Hoje eu vim trocar uma ideia com vocês sobre direito processual civil, certo? Nós dividimos ali o direito processual civil de acordo com o índice de incidência, então a gente confere mais atenção naquilo que é mais cobrado. Então, nós iniciamos o direito processual civil do procedimento ordinário. Por que a gente inicia do procedimento ordinário? Gente, o procedimento comum, o procedimento ordinário, ele é o mais presente. Procedimento especial é exceção. Por que é exceção? Porque a gente tem a adequação aos sujeitos, a adequação ao objeto. Então, a gente tem essa questão com relação ao procedimento ordinário, que a gente fica um pouco nele, porque ali eu tenho os elementos estruturantes do direito processual civil. Então, não adianta eu querer aprender sobre reintegração de posse, sendo que eu não sei o procedimento comum, não sei o procedimento ordinário, então eu preciso saber as bases do direito processual civil, até porque a aplicação, ela é subsidiária. Então, eu tô aqui com vocês para a gente trocar essa ideia, a gente vai da maneira mais tranquila possível, porque processo civil muitas vezes é o terror da galera, mas é uma matéria tranquila, gente. Se você tiver um olhar prático, a gente vai trabalhar muito com exemplos aqui ao longo das aulas, até porque a FGV, ela baseia as suas questões, né, em estudos de caso. Então, a FGV te entrega um problema e quer que você resolva. É o típico problema seu. Se vira, ô advogado, como você agiria nesse caso concreto? Isso vale para a primeira fase, isso vale para a segunda fase. Então, a gente tem que trabalhar com o perfil da banca, né? A gente sabe que a prova do OAB é uma prova de certa forma complexa, mas também não é bicho de sete cabeças, não, tá bom? Então, aqui a gente vai trabalhar a teoria e os exemplos. Nós temos os encontros próprios para a gente fazer questões, baterias de exercícios, exercícios sempre atualizados, tudo muito novo, tudo muito certo, tá bom? Então, vamos seguindo aqui, porque, ó, galera, o tempo passa, né? A gente sempre começa, toda vez que nós estamos vendo um novo instituto jurídico, a gente começa de onde? Do princípio. A teoria dos princípios é um assunto que é da filosofia do direito, um pouco da sociologia do direito, esses aprofundamentos. Aí, quando você vai aprofundar nos estudos do Robert Alex, às vezes no direito constitucional também, quando a gente está entendendo os princípios constitucionais enquanto normas jurídicas, a gente dá essa aprofundada, né, nessa base da teoria dos princípios, mas aqui eu preciso que vocês entendam o basicão, tá? Nesse momento eu preciso que vocês entendam
o basicão, porque a gente precisa avançar bastante nos princípios em espécie. Então, o que são princípios? Princípios são premissas essenciais. O que são essas premissas essenciais? São premissas que são mandamentos do sistema, são os núcleos do nosso sistema jurídico, são os mandamentos nucleares do sistema. Então, são valores que são colocados ali, que servem como norte interpretativo para aquele que aplica o direito. Então, a gente tem esse caráter formativo e informativo dos princípios. Princípios que têm uma natureza lógica, uma natureza econômica, uma natureza jurídica. Princípios que têm natureza política. Nós temos princípios expressos e nós temos princípios implícitos. Vamos trazer aqui, por exemplo, um princípio constitucional, que é um princípio implícito. A gente tem o princípio da afetividade lá no direito civil. É um princípio, sim, que versa sobre institutos jurídicos importantíssimos, como, por exemplo, a paternidade socioafetiva. Quando a gente trata dessa paternidade socioafetiva, da questão do casamento homoafetivo também, a gente pode vasculhar a Constituição Federal. Você não vai achar ele expressamente. Isso não significa que ele não é uma norma jurídica. No processo civil, a gente tem, por exemplo, a taxatividade mitigada lá no agravo de instrumento. Você não vai encontrar, por quê? Porque partiu de um entendimento da jurisprudência a partir de um grande princípio. E qual grande princípio é esse? É o devido processo legal, galera. Deixa eu botar minha cara aqui embaixo, peraí. O devido processo legal, o due process of law, ele é a fonte de todos os demais princípios. O due process of law é ali aquilo que é um grande guarda-chuva principiológico. O que é o devido processo legal? O nome já te conta, você não precisa ficar batendo cabeça com isso. O nome te conta do que se trata o devido processo legal. O processo deve tramitar de acordo com a legislação. Ah, você tem recursos inerentes, tem ampla defesa, tem contraditório, tem diversos outros subprincípios. Então, o processo ele deve ser amparado e deve tramitar de acordo com o sistema jurídico. O sistema jurídico como um todo, composto por regras, composto por princípios. Então, a gente tem uma ancoragem ali do devido processo legal formal, né, que tem que seguir aquela forma pré-designada em lei. Se a gente está falando de processo, a gente está falando, ainda que exista uma mitigação, a gente está falando do cumprimento de formalidades essenciais. Se a gente está falando de processo, a gente está falando de um conjunto de atos sequenciais, então tem que seguir pelo menos aquela sequência ali. Se a gente fala de um aspecto substancial, de um aspecto material, a gente tem o devido processo legal como sendo aquele processo que respeita toda a sistemática jurídica, respeita os princípios constitucionais e respeita o sistema democrático de direito. E é um princípio expresso. Eu trouxe ele aqui, ó, direto da Constituição Federal. Põe o zóio aqui. Ó, ninguém será privado da liberdade ou de seus bens, ó o nome aqui, ó. Inclusive, de uma maneira ipsis literis, ó, sem o devido processo legal. Então, a gente tem essa perspectiva do devido processo legal como algo que é um grande guarda-chuva, porque dele eu vou retirar os outros princípios. É a partir dele que eu tenho esse norte interpretativo. Segundo princípio de suma importância, princípio do acesso à justiça. Aqui eu não vou adentrar, né, as grandes teorias que se tem sobre o acesso à justiça. Nós temos ali o livro do Mauro Capelletti, do Brian Gart, que é um excelente referencial do direito processual civil, que trata das 3 ondas do acesso à justiça, que trata da questão econômica, das novas formas de se entender e se aplicar o direito, das ações coletivas e o papel dessas ações coletivas. Então, tem toda uma inovação ali nas ondas do acesso à justiça. Outros autores inovaram bastante com as ondas de acesso à justiça, trouxeram até a 5ª onda de acesso à justiça, mas a gente precisa otimizar o tempo e voltar para aquilo que tem sido cobrado na prova da ordem, tá? A gente tem o acesso à justiça
trazido aqui de uma maneira mais objetiva como o princípio da inafastabilidade da prestação jurisdicional. O juiz, ele não pode se eximir, o juízo, ele não pode se eximir de julgar uma demanda que lhe é levada. O juízo não pode se eximir de julgar uma demanda que lhe é levada. Ah, mas não tem uma lei que prevê. Problema do juiz. Se vire, você tem princípios para atender. Vamos supor o seguinte: como seria a questão? Nós estávamos falando da dignidade da pessoa humana, nós falamos do princípio da afetividade. Como seria, por exemplo, uma questão de paternidade socioafetiva? Fala assim: olha, é o seguinte, essa pessoa viveu comigo como se fosse meu pai. Esse tempo todo, criou ali, ó, desde pequena até grande, e agora vem com essa, vai ser meu pai sim. E tem a paternidade socioafetiva. E aí você já pensou assim, olha, seguinte, pega andando porque não tem previsão legal para isso aqui não, ó. Circula, 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 não tem previsão legal disso aqui não, então não vou julgar não. Extinto processo, tchau. Faz sentido para você? Tem um julgado que é muito legal, gente. É do Paraná, em sala de aula na graduação, eu gosto muito de falar disso, que foi um caso de moletom. Foi um moletom que o irmão pegou do outro irmão e aí virou uma ação judicial, tramitou no juizado especial, e aí teve essa ação do moletom, e nessa ação do moletom o juiz até pagou um sapo ali na sentença, né? Mas, bom, ele não se afastou de julgar. Era uma briga de irmãos? Era uma briga de irmãos por conta de um moletom de caveira comprado na Riachuelo que custou R$ 79,90. Esse era o objeto do processo. O juiz pode falar, ele pode poder falar, ele pode, né? Ele pode chegar na mesa do boteco e falar com os amigos dele, isso aí não tem nenhum problema, não. Mas ele não pode se eximir de julgar essa demanda. Tem uma sentença resolutiva de mérito, que vocês podem encontrar, está disponível aí no Google, se vocês quiserem, tiverem a curiosidade de pesquisar, tem uma sentença resolutiva de mérito desse caso. O juiz, ele se eximiu, ele se afastou de julgar? Não. Era uma situação que era muito mais uma questão familiar, quem sabe? Mas ele não se eximiu de julgar. Ele deu uma resposta àquela demanda, uma resposta adequada àquela demanda, certo? Então, a gente tem também, né, a inafastabilidade da prestação jurisdicional no artigo 5º, perdão, inciso 35 da Constituição Federal, tá? Então, a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito. Ah, não tem previsão legal. Ah, se vira, não é quadrado, interprete. Ah, mas gente, é um moletom, é uma situação com um valor ínfimo. Se vira, interprete. Você tem esse dever de julgar. Contraditório e ampla defesa. Aqui, gente, eu vou até tirar minha cara. Eu passei maquiagem, tem que gastar maquiagem, mas aqui, ó, tem bastante conteúdo nesse slide. Tô tirando minha cara para a gente poder trabalhar melhor. Contraditório e ampla defesa. Princípios também expressos na Constituição Federal e no Código de Processo Civil, tá? Então, aqui a gente tem o contraditório como tendo dois campos, né? O direito de ciência e o direito de audiência. O que é esse direito de ciência? É o direito de saber aquilo que está sendo falado sobre você. Saber o que é. Então, você precisa saber aquilo que está sendo falado de você, como está sendo falado de você. E o direito de audiência? O direito de audiência não é só o direito de ser ouvido, mas o direito de influenciar na decisão. Que aquilo que você diga influencie na decisão a ser tomada. Então, quando fala direito de ciência e direito de audiência, a gente tem aí o contraditório, a dualidade do contraditório, tá? Mas, professora, e a ampla defesa? E a ampla defesa, como é que funciona? A ampla defesa, ela é, né,
em princípio, a efetiva defesa. Por que eu estou falando efetiva defesa? Porque muito já se foi discutido sobre a ampla defesa e a necessidade de uma defesa técnica por um profissional habilitado, ou seja, por um advogado. A gente tem a ampla defesa, beleza, mas a gente tem aí uma certa questão a ser discutida, sobretudo no processo administrativo disciplinar, com relação à necessidade da defesa técnica. A gente já tem súmula sobre a falta de defesa técnica não gerar nulidade no processo administrativo disciplinar, fazendo esse paralelo para a gente ter uma fixação também, mas existe ali uma série de discussões sobre o que é ampla defesa. A gente pode trazer a ampla defesa como a efetiva defesa. E efetiva defesa não se confunde necessariamente com defesa técnica. No processo civil, isso tem uma proximidade maior, tá? Mas não necessariamente, a gente não pode confundir os conceitos, não. Corre aqui. Então, a gente tem aqui o contraditório e a ampla defesa. Do contraditório e da ampla defesa, a gente tem a vedação da decisão surpresa. Que raios é essa vedação da decisão surpresa? Existem matérias, né, que são conhecidas de ofício. São matérias de ordem pública, né, que num processo elas devem ser conhecidas de ofício. Grandes exemplos disso são a prescrição e a decadência. Quando a gente trata da prescrição e da decadência, a gente sabe que o juiz, percebendo a prescrição, ele já declara de ofício aquela prescrição. Mas a parte precisa ser avisada. Então, vamos supor que uma situação de indeferimento da inicial. O autor precisa ser ouvido? O autor precisa ser ouvido? Então, a gente tem ali essas questões de ordem pública presentes aqui, tá? Aqui tá falando, ó, improcedência liminar do pedido. Na improcedência liminar do pedido, precisa ser ouvido. São as duas sentenças, gente, que são sentenças liminares, né? O processo ele nem anda, o processo ali é um natimorto. Tanto na improcedência liminar do pedido, que é o caso da prescrição e da decadência, como no indeferimento da inicial. Galera, as matérias, então, podem ser conhecidas de ofício, mas eu preciso saber o que está acontecendo. Aí eu chamo a atenção de vocês para algumas questões. Para as tutelas de urgência. Muitas tutelas de urgência, hoje a gente tem as tutelas de urgência como sendo divididas em tutelas cautelares e tutelas antecipatórias. Eu gosto de fazer um paralelo, que é o seguinte, uma vez eu vi isso no Instagram, eu achei genial. Não é o melhor referencial doutrinário, não, mas foi um exemplo, um paralelo bastante lúdico, bastante didático, que é o seguinte, vamos aqui comigo, quem tem criança vai entender. Você tá num lugar, a criança fala assim, eu quero um sorvete. E aí você fala assim, meu Deus, tô esperando o almoço chegar. Aí eu quero sorvete. E aí você pensa o seguinte, eu quero paz. Ela quer o sorvete, eu quero paz. Eu quero sossego. E aí o que acontece? Você pensa, como que eu vou proceder dessa maneira? Criança, você tem a responsabilidade de manter a criança viva e saudável, né? Como que eu faço? Porque a criança já começa a ensaiar a birra ali. Aí você pode falar assim, é o seguinte, criança. Eu vejo minha filha nessa situação. É o seguinte, criança. Eu vou te dar esse sorvete. Então, você adianta algo que ela teria ao final. Então, você está deferindo uma tutela antecipada a essa criança. Bom, eu quero sossego. Depois eu me viro com a sua alimentação saudável. Ou você pode fazer o seguinte. Criança, naquela tentativa, né, quase que pedagógica de evitar uma birra, você fala, criança, vamos fazer o seguinte, a gente compra o sorvete, coloca no congelador, você almoça, após o almoço você come. E aí você fala assim, bom, aqui eu tenho uma cautelar. Por quê? Porque eu tô resguardando um direito. Eu estou resguardando um direito daquela criança. Então, eu tenho uma tutela de urgência? Tenho. Essa tutela de urgência é de natureza... É por quê? Porque eu tô tentando resguardar um direito.
direito. Então, nem essa diferença didática, claro que nos casos concretos, jurídicos, é um pouco mais complexo, ou não, né, do que lidar com uma criança, mas a gente consegue, então, perceber essa essência na diferença com esse exemplo, né? Você fala assim, bom, a urgência foi resolvida, a birra foi resolvida. Ou resguardei o direito, ou eu antecipei algo que só obteria ao final. Isso funciona diferente com relação ao contraditório. Nesses casos, meu povo, o contraditório, ele existe? Existe, tá? O contraditório necessariamente existe. Entretanto, ele vem depois da decisão. Como ele vem depois da decisão, a gente tem o contraditório diferido ou postergado, tá? Diferido ou postergado. Cuidado para não escrever deferido e confundir deferido com diferido. Diferido é aquilo que vem depois, deferido é aquilo que é concedido, tá? Então, contraditório deferido ou postergado. É esse o cenário que nós temos aqui com relação ao contraditório nas tutelas provisórias, tá? Ele inexiste? A gente jamais pode falar isso. Ele existe. Porém, ele ocorre em um momento posterior. Porque, em regra, houve o pleito, houve a outra parte e decide. Então, pedido, contraditório, decisão. Quando a gente tem essas situações de contraditório diferido, de contraditório postergado, esse cenário muda. Por que esse cenário muda? Porque eu tenho pedido, decisão e contraditório, tá bom? Então, vamos seguindo aqui. Razoável duração do processo. Para muitos advogados aí, esse princípio, ele não é expresso, ele não é implícito, ele é inexistente, né? Brincadeiras à parte, a razoável duração do processo é um princípio que me traz a ideia de efetividade, ou seja, melhor resultado em um tempo reduzido. Então, a razoável duração do processo é um princípio constitucional que veio com a emenda constitucional 45 de 2004, é um princípio expresso na Constituição Federal e no Código de Processo Civil, e no Código de Processo Civil de uma maneira até mais detalhada, que fala sobre a necessidade de solução integral do mérito, inclusive a atividade satisfativa, tá? Então, o que é essa atividade satisfativa? Já antecipando para vocês, essa atividade satisfativa, ela se refere à execução, tá bom? Então, a gente tem a razoável duração do processo. Outro princípio que nós temos aqui é o princípio da isonomia. É aquela ideia do tratar igualmente os desiguais na medida de suas desigualdades, também expresso aqui na Constituição Federal, no Código de Processo Civil, isonomia, a ideia lá do penal, né, de paridade de armas, colocar as pessoas em pé de igualdade, né? É um princípio que é norteado para quem aplica e para quem cria o direito. Existe a isonomia formal e existe a isonomia real. Isonomia real, por exemplo, prazos diferenciados. Aqueles que são assistidos por defensoria pública, por exemplo, têm essa prerrogativa, porque a defensoria pública ela gosta de prazos em dobros por motivos lógicos. A gente não precisa explanar muito para conseguir entender por que a defensoria pública tem essa prerrogativa. A fazenda pública ela tem essa prerrogativa também, né, de prazo diferenciado, de prazo em dobro, tendo em vista que o manejo da fazenda pública é o interesse público, tá? A gente tem isonomia com relação à ordem preferencialmente cronológica. Gente, isso aqui, ó, já foi babadeiro, já deu muito pano pra manga, pra doutrina, para as conjur da vida, porque é preferencialmente e não obrigatoriamente. Eu já vi peguinha disso. Você inspira num trem desse? Eu já vi peguinha desse preferencialmente com obrigatoriamente. É um negócio assim esquisito, mas tem, tá? E muda essencialmente você tirar o preferencialmente por obrigatoriamente, tá? Seguindo aqui, princípio da imparcialidade do juiz, nós temos o princípio do juiz natural, tá? Artigo
5º 53 e artigo 5º 37 da Constituição Federal. Autoridade competente previamente designada. Eu não posso falar assim, a Paula, né? Paula é terrível. Deixa eu ver que juiz que vai resolver isso. Não posso escolher um juiz casuisticamente. Então, eu tenho a vedação do juiz ou do tribunal de exceção. A autoridade julgadora já é previamente designada. Aí a gente tem a ideia do perpetuatio jurisdicionis. E a ideia do juiz natural também, que acaba se estendendo para promotor natural. Fala-se também, quando se aprofunda nos estudos sobre a defensoria pública, você tem também a ideia do defensor natural. Não vou escolher, eu acho aquele defensor massa, eu acho ele top, então eu vou fazer o seguinte, vou escolher ele. Não, você vai à defensoria pública, e a defensoria pública, enquanto instituição, já tem um sujeito ali pré-designado. Tem o promotor natural também, juiz natural. A ideia é vedado o tribunal de exceção. Para nós, o promotor e o defensor nem tem tanta relevância assim, mas o juiz natural, sim, tá bom? Duplo grau de jurisdição, aqui chegamos a um princípio implícito, né? Por quê? Porque ele não está escrito. Aqui eu tenho uma vinculação com a ideia de possibilidade de recursos. Aqui eu tenho a possibilidade de interpor recursos, de ter as decisões revistas por um órgão superior. Então, o que fundamenta os recursos no processo civil é justamente o princípio do duplo grau de jurisdição. E aí você fala assim, mas espera, estava vendo no jornal, tem ação que já começa lá no topo, tem ação que já começa lá no STF. Aí a gente tem, né, ainda que as ações comecem no topo, a não ser que seja competência originária do plenário do STF, se começa de competência originária do STF, a gente tem um ministro que é relator. E aí você pode, sim, recorrer por plenário. Enfim, existe essa possibilidade, correto? Então, tem essa questão com relação às ações de competência originária. O que são ações de competência originária? Que já começam lá em cima, não vão subindo por escadinha, já começam lá no topo. Simbora! Publicidade. Os atos processuais, em regra, são públicos. Aqui, ó, a gente vê que é um princípio que ele é expresso, né? Na Constituição, no Código de Processo Civil, a gente tem que a publicidade é um princípio que nos traz a questão da publicidade dos atos processuais. Existem exceções? Existem exceções. Quando a gente fala em publicidade e sigilo, o que nos confere essas exceções, a essência disso mesmo, está na lei de acesso à informação. A nossa lei, quando você vai ficando íntimo, assim, aí você já chama pelo apelido. Lá é a lei de acesso à informação, tá bom? Nesses casos, a gente tem o princípio da publicidade mitigada. São os casos de sigilo processual, quando é questão de ordem pública, e segredo de justiça, quando é questão de ordem pessoal. Então, se você, por exemplo, procurar um processo, uma pessoa aí tem aquele famoso, né, Jus Brasil, que você vai ver ali mais ou menos quais ações que tem. Aí, se você entra no site do tribunal, você vai analisar aí quais atos processuais estão sendo praticados e tudo mais. Provavelmente você não vai conseguir ver as peças processuais, mas vai conseguir ver os atos processuais. Agora, se essa ação for de divórcio, você não vai conseguir. Se essa ação for de alimentos, você não vai conseguir. Por quê? Segredo de justiça. Sigilo processual. Sigilo processual é de acordo com a norma de ordem pública, tá? Então, se gera algum prejuízo, exemplo, teve uma cantora que foi acusada de uma prática racista e teve uma ação contra ela de danos morais na esfera civil. E aí, gente, olha que babado. Descobriram, né, alguém que tinha muita coisa para fazer, muitas atribuições, muitas ocupações, descobriu essa ação, descobriu a data da audiência e, de repente, a galera começou a flodar a audiência. Todo mundo começou a entrar e não conseguiu ter audiência. E aí foi decretado o sigilo processual nesse processo, porque estava atrapalhando ali o curso do processo, essa publicidade, tá? Então, só esses dois exemplos para a gente ter uma noção do
nível de importância do princípio da publicidade. Motivação das decisões judiciais. Aqui eu tenho a teoria dos motivos determinantes. Eu tenho, né, o livre convencimento motivado. O juiz, ele tem o seu livre convencimento, mas esse livre convencimento precisa ter um motivo de fato, um motivo de direito, para que chegue àquela conclusão. Ah, mas você falou que se não tiver norma jurídica, ele não pode se eximir. Como é que ele vai fazer se ele tem que motivar? Ele tem todo um sistema jurídico para poder motivar as suas decisões, certo? Então, as decisões judiciais precisam ser motivadas. Princípio do dispositivo. Aqui é rapidão. Propositura da demanda é iniciativa da parte, tá? Então, a gente tem o princípio do dispositivo. Ah, a demanda continua? Então, eu tenho um impulso oficial. Então, para o judiciário se manifestar, eu preciso falar, ó, judiciário, aqui, ó, direito violado. Então, eu preciso provocar. O judiciário, ele age mediante provocação. Então, o início da demanda, princípio do dispositivo, a propositura da demanda e os contornos subjetivos da lide, ou seja, quem participa daquela demanda, quem ocupa o polo ativo, quem ocupa o polo passivo daquela demanda, eu tenho o princípio do dispositivo. O impulso oficial é quem conduz. O impulso oficial é a condução da demanda pelo juiz. Princípio da persuasão racional, muito ligado com o princípio das motivações. Então, eu tenho a convicção do juiz, deve ser nos termos dos autos. Qual que é a diferença disso para a motivação? Obrigatoriedade de motivação, disposição de motivos de fato e de direito. Aqui eu tenho uma limitação. Qual que é a limitação? Eu tenho que ter a convicção do juiz nos termos dos autos. Senão vou ter uma sentença ultra petita, extra petita, ou mesmo citra petita, né? Para além do objeto, aquém do objeto. E aí, ó, o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito a que tiver promovido, e indicará na decisão as razões de firmação